A 13ª visita leva-nos à análise de uma lei da natureza, que é a base de todos os nossos hábitos, tanto os bons como os maus. Esta lei é uma parte vital dos 17 princípios do sucesso, porque é o meio pelo qual você, e qualquer outra pessoa podem colocar em operação um poder irresistível, pelo qual os seus objetivos e propósitos são alcançados quase automaticamente pela ação dos seus hábitos. Chamei esta lei de força do hábito cósmico, porque é a lei que dá definição de ação a tudo o que se move em todo o universo. Mantém as estrelas e os planetas nos seus lugares habituais, e fixa os padrões de vida de todos os seres vivos, desde os mais pequenos insetos até aos maiores animais. Aceitando apenas o homem, a quem foram dados os meios pelos quais pode usar esta lei para estabelecer os seus próprios hábitos, e determinar seus próprios desejos e movimentos ao longo da vida. A força do hábito cósmico liga todos os seres vivos que estão abaixo do homem na escala de inteligência com o que chamamos de instinto. Mas o homem pode elevar-se acima desses padrões fixos pelos quais vivem as formas inferiores de vida e estabelecer o seu próprio padrão. Este privilégio, como mencionei em visitas anteriores, é a única coisa sobre a qual o homem tem completo poder de controle e direção. É interessante observar, o Criador nunca dá ao homem qualquer forma de riqueza, sem enviar junto com ela os meios pelos quais o homem pode fazer o que quiser com essas riquezas. Para que você possa obter todos os benefícios desta visita sobre a força do hábito cósmico, será necessário que você revise o que eu disse anteriormente, em conexão com os 12 princípios de sucesso que já mencionei, particularmente o princípio de definição de propósito. Como qualquer outra lei natural, a força do hábito cósmico tem uma aplicação potencial tanto positiva e negativa. A aplicação negativa desta lei é chamado de ritmo hipnótico, o que significa, entre outros resultados possíveis, que ela fixa os indivíduos que, por nossa negligência em fixar nossos pensamentos nas coisas que desejamos na vida, ganham assim o poder da força do hábito cósmico para alcançar esses desejos. A lei atua automaticamente através do recurso do ritmo hipnótico negativo e fixa nossas mentes nas coisas que desejamos, e atrai para nós a contraparte física desses desejos. Compreenda este princípio da lei da força do hábito cósmico, e obviamente você terá uma concepção melhor de quão essencial é manter sua mente ocupada com o padrão de vida, e com as coisas e circunstâncias que você deseja. Até que esse padrão seja assumido e tornado permanente pela força do hábito cósmico. A força do hábito cósmico é o cão de guarda, por assim dizer, que olha por cima do seu ombro durante toda a vida, examina cada pensamento que você libera, cada ato em que você se envolve, e impõe a você as penalidades ou recompensas daqueles 2 envelopes lacrados que mencionei anteriormente. Quando você entende o princípio da força do hábito cósmico, fica claro o suficiente que você não pode passar a vida sem usar o poder desta lei. Para realizar as circunstâncias e os desejos que você escolhe voluntariamente, ou por sua negligência, permitir que a mesma lei o force a pagar as penalidades que mencionei. Você tem o poder de escolha, assim como em todas as outras coisas, mas sua negligência em exercer esse poder traz uma retribuição certa, embora nem sempre rápida, sobre você. Talvez agora você entenda por que eu o avisei numa visita anterior de que os 2 envelopes lacrados não eram imaginários, mas reais. E claro, agora você entende que deve aproveitar os benefícios de um ou ser forçado a aceitar as penalidades do outro. Não existe meio-termo para nenhum ser humano. Refletirei sobre esta verdade profunda, e você provavelmente obterá uma compreensão mais impressionante do poder que está disponível para você, através da aplicação dos 13 princípios de sucesso da ciência do sucesso.
E você também poderá compreender melhor por que esses 13 princípios se espalharam pelo mundo sem uma gestão empresarial organizada por trás deles. Porque se acredita que esta filosofia da ciência do sucesso trouxe sucesso para mais pessoas do que qualquer outra filosofia projetada para ajudar os indivíduos a tomar posse de suas próprias mentes. O mais próximo de uma descrição da lei da força do hábito cósmico que já vi é a lei da compensação de Emerson, na qual ele estabeleceu tão claramente a verdade de que nada acontece simplesmente por sorte, mas todo efeito tem sua chamada definida. Seja como for, frequentemente observamos afetos cujas causas não podemos isolar ou compreender. Se você ler novamente o ensaio de Emerson sobre compensação, tendo em vista o que eu disse sobre a lei da força do hábito cósmico, você poderá obter muito mais dele do que observou anteriormente. Agora darei a você uma variedade de ilustrações sobre como funciona a lei da força do hábito cósmico. Em primeiro lugar, deixe-me chamar a sua atenção para o fato de que a força do hábito cósmico fixa os hábitos dos elétrons e prótons da matéria, de modo que sua relação e o comportamento químico sigam sempre o mesmo padrão. Assim, vemos que tudo em todo o universo está sob a influência da força do hábito cósmico, e tudo se move e existe segundo um padrão que é imutável e duradouro, exceto o homem, que, como eu disse, pode quebrar os hábitos estabelecidos pela força do hábito cósmico, e estabelecer em seu lugar hábitos de sua própria escolha. Segundo, a força do hábito cósmico fixa o padrão de cada forma de vegetação que cresce no solo da Terra, de modo que cada coisa se reproduza segundo seu próprio padrão. Um grão de trigo sempre reproduz outros grãos de trigo, mas nunca comete o erro de produzir aveia ou qualquer outra forma. Um carvalho sempre brota de um acre, mas nunca de qualquer outro núcleo. O padrão foi permanentemente fixado pela lei da força do hábito cósmico. Um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio combinados sempre produzem água, nunca outra coisa, porque o padrão de sua reação química foi fixado pela força do hábito cósmico. Terceiro, quando a mente humana está focada num propósito definido, a lei da força do hábito cósmico entra em ação imediatamente, e atrai para o indivíduo o equivalente material desse propósito, e o procedimento é inexorável e nunca varia. No entanto, a aplicação negativa da lei ajustará definitivamente para atrair para alguém todas as coisas e circunstâncias indesejáveis, nas quais a mente pode permanecer, como pobreza, doença, fracasso, medo e outras coisas indesejáveis. Quarto, a força do hábito cósmico que se expressa através da emoção do sexo é o meio pelo qual todo ser vivo fixa a sua espécie. Compreenda esta verdade e compreenderá melhor as forças irresistíveis da profunda emoção do sexo, o meio pelo qual a natureza cria todas as coisas vivas. Você também compreenderá melhor porque os objetivos e propósitos expressos oralmente sob as grandes forças criativas da emoção sexual são acionados tão rapidamente pela força do hábito cósmico. E você entenderá por que é tão essencial aprender como transmutar a emoção do sexo na realização de seus objetivos e propósitos. Quinto, às vezes ouvimos pessoas falarem de homens de sucesso como estando no holofote, o que significa que aqueles que desfrutam de sucesso estabeleceram em suas mentes um padrão de pensamento de sucesso, ou a força do hábito cósmico captou e levou-o até sua conclusão lógica. Você está no holofote quando toma posse de sua mente, direciona-a para mergulhar em objetivos em seu espírito de crença, na realização desses objetivos e mantém sua mente ocupada na realização de seu propósito, em vez de permitir que ela se desvie para o assunto que você deseja evitar. Você está no holofote quando pode dizer com sinceridade: eu sei exatamente o que quero da vida e tenho fé que vou conseguir.
Você não está no holofote quando não tem um propósito definido e está vagando sem rumo pela vida. Pessoas que fracassam também estão no holofote, mas estão no lado negativo, porque negligenciaram o uso das riquezas que vieram com elas daquele envelope lacrado. E colocaram-se sob a influência do ritmo hipnótico, que é a aplicação negativa da força do hábito cósmico. Há uma palavra que os médicos temem e é a palavra fixação, que significa que uma pessoa doente acredita na sua doença como algo que não pode ser curado. As fixações podem se tornar um bem inestimável para aqueles que descobriram a grande chave mestra do sucesso, e aprenderam como desenvolver fixações em suas mentes com base nas coisas que mais desejam na vida. A força do hábito cósmico é o poder que torna as fixações permanentes. Você deve ter uma fixação definida com base no seu propósito principal na vida, mas você é o único que pode criar essa fixação. Você pode fazer isso tomando posse de sua própria mente e mantendo-a direcionada para a realização de seu propósito principal. Se você fizer isso seguindo todas as instruções que lhe dei nessas visitas, em pouco tempo você se encontrará no holofote, e se dirigirá diretamente para tudo o que deseja e merece receber. Por último, lembre-se de que sua atitude mental é algo que você pode controlar totalmente, e você deve usar a autodisciplina, até criar um padrão de pensamento ou hábito de pensamento que mantenha sua atitude mental positiva em todos os momentos. Sua atitude mental é importante porque atua como um ímã, que atrai para você todas as circunstâncias que fazem de você o que você é, e onde você está. Se você deseja permanecer no caminho que leva ao sucesso, certifique-se de dar à força do hábito cósmico um padrão de pensamento baseado nas coisas que você mais deseja na vida, e ele fará o resto. E agora, deixe-me encerrar com minha expressão favorita de gratidão. Ó Divina Providência, não peço mais riquezas, mas sabedoria moral para fazer uso mais sábio das riquezas que você me deu ao nascer, consistindo no poder de controlar e dirigir minha própria mente para quaisquer fins que eu deseje.